TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar do nosso programa. O nosso telefone é o 67-3349-2358. Ou você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. O nosso WhatsApp é o 67993470532. Nos mande uma mensagem, nos comunicando, para que assim a gente possa estreitar laços. E no programa de hoje, nós vamos ressaltar, meditar e compreender um pouquinho mais sobre a Semana Santa. No próximo bloco, nós vamos ter o nosso convidado, que vai nos ajudar a rezar, meditar e conhecer um pouquinho mais sobre a Semana Santa. Nesse início do programa Só o Amor Constrói, vamos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus escrita em João. Nesse período a qual nós estamos vivenciando, nós estamos sempre vendo e percebendo que a igreja tem colocado a palavra de Deus escrita pelo evangelista João, né? Que traz muitos elementos interessantes. João vai ressaltar no evangelho 7 sinais. O primeiro sinal, que é quando Jesus transforma o vinho, ou transforma água em vinho, e o último sinal trazido por João é quando Jesus ressuscita Lázaro. Mas o programa de hoje, nesse período a qual nós estamos vivendo, que Jesus nos chama, sobretudo nesse período quaresmal, a vivenciar o amor de Deus, é importante a gente entender um pouquinho da passagem escrita por João, no capítulo 15, começando no versículo 7 e vai até o versículo 17, quando Jesus diz: se vocês ficarem unidos, a minha palavra permanece em você. Peçam o que quiserem e será concedido a vocês. A glória do Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. E eu destinei para ir e dar fruto, para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: ame-se uns aos outros. Na palavra de João, nosso Senhor nos dá o caminho para chegarmos ao reino eterno, para chegarmos a contemplar a face de Deus, é essa: fazer a vontade do Pai. E Jesus nos deu o exemplo como fazer a vontade do Pai, amando uns aos outros. Não muito diferente da vida franciscana, já que o nosso programa tem como patrono São Maximiliano Maria Kolbe, e falar da vida franciscana não tem como não falar do seu fundador desse carisma, que é Francisco de Assis, que também mais tarde se torna fundador da Ordem dos Frades, e dentro da Ordem dos Frades está São Maximiliano Maria Kolbe. Nesse sentido, o franciscano, São Maximiliano Maria Kolbe, São Francisco e muitos outros, têm esta palavra em seu coração como uma regra de vida: o amar o outro,
o fazer o bem o outro, o ir ao encontro do outro, o cuidar do outro, como está escrito na passagem do bom samaritano, sem querer nada em troca. Este é o mandamento de nosso Senhor, vivido na vida de São Francisco, São Maximiliano Maria Kolbe e muitos outros santos de Deus. E no programa de hoje nós vamos refletir de um amor extremo, de um amor maior, ou seja, que é dar a vida pelo outro, que foi o que o próprio Cristo fez, deu a sua vida pela nossa salvação. E por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre Semana Santa. E falar sobre Semana Santa é o momento esse de refletirmos também como estamos vivendo a nossa vida no caminho de Deus, ou seja, depois que abraçamos o Santo Evangelho como projeto de vida. Não saia daí, voltamos na sequência para compreendermos, rezarmos mais sobre a Semana Santa. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, nos contando como está chegando o nosso programa até você. O nosso telefone é o 67 3349 2358. O nosso WhatsApp, que você pode nos mandar uma mensagem, é o 679 9343 0532. E no programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós vamos falar sobre Semana Santa. Conosco, nosso convidado é o Ruanderson Leite, que é professor e mestre em teologia. Professor, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Olá, Frei. Olá a todos os ouvintes. Uma boa tarde a todos. É uma alegria imensa poder estar participando nesta tarde com vocês. Que seja uma tarde fecunda, frutuosa, produtiva, para que nós nos preparemos ainda melhor para a grande Semana Santa que está se aproximando. É uma alegria, uma honra poder estar com vocês. A alegria é toda nossa. Professor, o senhor pode começar, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresentando, o pessoal de casa quer conhecer mais um pouquinho sobre você. Perfeito. Eu sou o Ruanderson Leite, eu sou um leigo, casado, pai de 3 filhos, tenho 40 anos, sou fundador de uma nova comunidade chamada Ruá Adonai, sou da Diocese de Campo Limpo, São Paulo, sou mestre em teologia, como já foi apresentado, e sirvo a igreja através do movimento da renovação carismática católica já há mais de 20 anos. É desta forma que a gente tem contribuído aí também com a igreja, através da formação do nosso povo, através da espiritualidade, das pregações, dos mais diversos retiros, levando aí as pessoas a uma experiência com Deus. Ruanderson, começando o nosso bate-papo, no que consiste a Semana Santa? E por que ela é chamada de Santa? Perfeito. Com a Semana Santa, nós encerramos o período quaresmal e nós entramos, então, dentro desta grande semana, que ao longo da história, Frei, ela teve nomes distintos, Primeiro, ela se chamou Semana Pascal, depois ela passou a se chamar Semana Autêntica, depois Semana Maior, até chegar, então, naquilo que hoje nós entendemos como a Semana Santa. A Semana Santa, ela se inicia no domingo de Ramos e ela é concluída, na verdade, com uma celebração que nós podemos dizer que é dividida em 3 momentos específicos, a qual nós chamamos de Tríduo Pascal, onde na Quinta-feira Santa nós celebramos a missa da Ceia do Senhor e da instituição da Eucaristia. Na sexta-feira celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e no sábado santo nós celebramos a solene vigília pascal, onde assim então celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Semana Santa ela é constituída por estas celebrações
que nos introduzem naquilo que nós podemos dizer que é o maior mistério da nossa fé, o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Anderson, logo depois dos 40 dias da quaresma, nós temos a celebração do Domingo de Ramos. Qual é a importância da celebração do Domingo de Ramos? Como se dá essa celebração para esse início de preparação da Semana Santa? Perfeito. O Domingo de Ramos, ele então nos introduz, dentro da Semana Santa. É uma celebração onde nós vivemos um misto de sentimentos ou de emoções. Nós começamos ali acolhendo Jesus, que entra de uma maneira triunfante em Jerusalém, com ramos ali de oliveira. Nós aclamamos Hosana, o filho de Davi, Senhor, salva-nos. Mas dentro desta mesma celebração, que é envolvida por esta alegria da acolhida triunfal de Jesus em Jerusalém, nós também celebramos, ou nós ali fazemos a leitura, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira semelhante também como nós faremos na Sexta-feira Santa, ou seja, da alegria da acolhida do Messias, nós também entramos dentro deste clima mais de luto, dentro deste clima mais penitencial, de introversão, de introspecção, que nos introduz, então, dentro deste grande mistério. Então, no Domingo de Ramos é essa introdução, mas na Quarta-feira Santa nós temos o Ofício das Trevas. O que seria o Ofício das Trevas? Perfeito. O Ofício das Trevas se trata de uma devoção belíssima, que tem ali toda uma tradição. Ela é chamada de Celebração das Trevas. Essa Celebração das Trevas, ela é constituída por um conjunto de salmos, de cantos, de preces penitenciais, também de algumas simbologias que permitem a nós, católicos, meditarmos sobre o estado de escuridão, o estado de trevas no qual a terra será envolvida com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui, Frei, nós recordarmos brevemente de algumas das celebrações que nós tivemos ao longo dos domingos do período da Quaresma e que justamente nos chama a sair das trevas e vir para a luz. Vale a pena que nós destacarmos, o domingo, se eu não me engano, segundo ou terceiro, onde nós tivemos como o evangelho ali deste domingo, a experiência da samaritana à beira do poço de Jacó, aquela mulher que vai tirar a água do poço em pleno meio-dia, o momento mais iluminado do dia, para mostrar que ela também estava saindo das trevas e estava vindo para a luz. No domingo seguinte, quarto domingo, se eu não me engano, nós tivemos aquela experiência do cego de nascença, que vai também ter ali os seus olhos lavados pela saliva de Jesus, e ele também sai das trevas da cegueira e vem para a luz. O domingo passado, o quinto domingo da Quaresma, nós temos Lázaro, que há 4 dias estava morto e que também sai das trevas da morte e vem para a vida. Então é muito lindo porque esta celebração, ela tem esta característica, sim, de nos remeter à escuridão na qual a terra está envolvida com a morte de Jesus, mas também de recordar que todos nós precisamos sair das trevas do pecado para uma nova vida em Cristo e sermos assim iluminados pela sua luz. Anderson, então, saindo da Quarta-feira Santa,
compreendendo um pouquinho mais sobre o ofício das trevas. Agora nós entramos na Quinta-feira Santa. O que nós celebramos na Quinta-feira Santa? Perfeito. Na Quinta-feira Santa, que é chamada também de Quinta-feira da Ceia do Senhor, né, vale nós recordarmos que em alguns lugares, né, este dia também era chamado de Dia da Traição. Na quinta-feira, Frei, nós temos duas celebrações, né? Pela manhã acontece a missa dos Santos Óleos. Então, esse é um costume que, na verdade, já vem desde o século VI da nossa era. Nesta celebração, o bispo ele está reunido, né, com o seu presbitério, né, com o colégio ali dos presbíteros. Nesta celebração se realiza a renovação das promessas sacerdotais e também é abençoado, é ungido o óleo que será utilizado nas celebrações do batismo, da crisma e também da unção dos enfermos. Então, esta celebração, ela acontece geralmente, nós vemos em algumas realidades, por questões pastorais, às vezes ela sendo realizada na quarta-feira à noite, né? Mas o mais comum, né, o dia no qual geralmente essa celebração ela deve acontecer é na quinta-feira pela manhã. E à noite, né, a partir ali da parte da tarde, né, já a partir ali do horário das vésperas, então nós vamos ter a celebração que também é popularmente conhecida como a celebração do lava-pés. Na verdade, o nome correto é Missa da Ceia do Senhor. Por quê? Porque nós fazemos ali a recordação da instituição da Eucaristia. Porém, o evangelho da liturgia da Quinta-feira Santa, pela noite, é o lava-pés. Por quê? Porque no evangelho de João, a Eucaristia, não que ela não seja vista como ceia, como presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade sob o véu do sacramento, mas João, ele olhou a Eucaristia a partir de um outro olhar, de um outro viés, né, que é a perspectiva do serviço. Então, nesta celebração, é costume que o presidente ele também possa ali lavar os pés, né, de 12 pessoas, como uma memória, né, como uma forma também de se recordar os 12 que vão ter os seus pés lavados pelo Senhor Jesus Cristo, né? E esta liturgia também, ela é chamada de mandatum. Por que ela é chamada de mandatum? Porque nós vamos ter ali um novo mandato, um novo mandamento deixado por Jesus à sua igreja, que nós nos amemos uns aos outros, como ele nos amou, e que, consequentemente, nós possamos também lavar os pés uns dos outros. Só para encerrar aqui esta parte, né, da Quinta-feira Santa, vale nós recordarmos que esta celebração, ela termina num clima de silêncio, de luto, de interiorização, né? Ela termina no silêncio, sem cantos, o altar vai ser ali desnudado, né? Como uma maneira também de nós recordarmos o Cristo também, que vai ser ali desnudado. O Santíssimo Sacramento, ele também é ali recolhido, né, para uma capela à parte, e essa celebração ela termina sem a bênção final. Muito bem. Anderson, então nós vamos fazer um intervalozinho antes de entrarmos na liturgia da Sexta-feira Santa, tá? Aí o pessoal que está nos assistindo fica aguardando um pouquinho e curioso para entender um pouquinho mais sobre a sexta, sobre o sábado santo. Enquanto isso, nós vamos fazer esse intervalo, voltamos na sequência.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco e também você é convidado a ser um millet. Venha fazer parte do grupo de evangelizadores da TV Imaculada, as pessoas que nos ajudam a levar a palavra de Deus a muitos lares, muitos desses lares que necessitam de uma palavra de conforto, de carinho. E no programa de hoje, nós estamos com o Anderson Leite, que é professor e mestre em teologia, nos ajudando um pouquinho mais a compreender sobre a Semana Santa. Bem-vindo de volta, professor. Então, nós dando sequência ao nosso bate-papo, vamos entrar agora na dinâmica da liturgia da Sexta-feira Santa. O que nós celebramos e o que utilizamos de liturgia nesta sexta-feira? Perfeito. Essa pergunta, Frei, primeiramente ela é uma pergunta muito oportuna, porque nós percebemos algumas confusões atualmente no que envolve a Sexta-feira Santa. Então eu já quero começar aqui destacando e dizendo que o momento mais importante da Sexta-feira Santa é o ato litúrgico ou a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive, de acordo com o missal romano, precisa acontecer às 15 horas. Tá? Logicamente, o próprio missal, ele também abre uma possibilidade de flexibilidade, de acordo com algumas questões pastorais. Por que eu dizia que é importante nós tocarmos este ponto para eliminarmos algumas confusões que acontecem atualmente? Infelizmente, em alguns lugares, nós temos percebido que o foco da Sexta-feira da Paixão tem se dado ali nas encenações teatrais, que reúnem ali, que aglomeram, as multidões, para poder então ver esta representação teatral da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que estas celebrações, que estas encenações, elas não devem acontecer, tá? Não tem nenhum problema que elas aconteçam, que nós participemos, mas é importante nós frisarmos que o momento mais importante é o ato litúrgico das 15 horas. Então, a comunidade, ela deve privilegiar por estar reunida neste momento. Até porque, aqui eu queria destacar algo que não falamos até agora. Liturgia, para nós, é vida. Não é somente um conjunto de ritos, de celebrações, não é uma encenação, não é um teatro, ela é vida. Então, por isso que eu quero aqui trazer realmente o foco de todos aqueles que estão nos acompanhando, meus irmãos, para esta celebração das 15 horas. Então, agora eu vou falar como esta celebração ela é realizada. Da mesma forma que a celebração de quinta, ela termina com o altar desnudado, em clima de silêncio, também esta celebração, ela começa com o altar desnudado e num clima de silêncio, tá? Da mesma forma que a celebração da quinta, ela termina sem a bênção final, conclui, ela tem continuidade com esta celebração da sexta-feira às 15 horas. Então, já que nós estamos falando numa perspectiva de continuidade, também a celebração da sexta-feira, ela se inicia sem ali a acolhida, sem o traçar do sinal da cruz. Neste clima de silêncio, o presidente da celebração, ele se prostra, no momento de silêncio, e na sequência nós temos as leituras, A primeira leitura desta celebração é sempre aquela do profeta Isaías, do capítulo 53, um texto muito conhecido, que é o texto do servo sofredor. Depois, nós temos
a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus, e nós temos novamente a leitura, né, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, nós temos um conjunto de orações, de 10 preces, que são chamadas de oração universal. Elas estão dentro daquela parte da celebração que nós conhecemos como a oração da comunidade, como a oração dos fiéis. Então, nós temos dentro desta oração universal uma série, um conjunto de súplicas. Nós temos oração pelo Papa, pelos judeus, pela unidade dos cristãos, enfim, uma forma de, a partir da paixão de Jesus Cristo, nós orarmos por todas as realidades. Na sequência, então, nós temos um outro momento importantíssimo, que nós chamamos de adoração da cruz. Tá? Quando nós falamos de adoração da cruz, obviamente nós precisamos entender que é uma veneração solene, né, que nós prestamos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E entendemos que, na verdade, a adoração da cruz é adorar ao próprio Cristo. É bom que a gente tenha aqui isso muito bem alinhado, né, para não cair em nenhum tipo de confusão, porque nós sabemos que, enquanto católicos, né, nós adoramos somente ao Deus uno e trino. Então, a adoração da cruz é uma veneração solene à cruz, né, adorando assim ao Cristo crucificado, o Filho de Deus encarnado, que por amor se ofereceu em sacrifício por nós para a nossa redenção. E na sequência, nós temos ali a comunhão, então a distribuição, né, da comunhão, lembrando que na Sexta-feira Santa, até a Vigília Pascal, nós não temos a celebração de nenhum sacramento, né, dentro da nossa igreja, até porque nós estamos completamente envolvidos com a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Professor, ainda sobre a Sexta-feira Santa, qual a importância do jejum neste dia e o que a igreja nos pede? Excelente. Vale aqui destacar que a igreja, obrigatoriamente, lógico, uma obrigação que não fere a nossa liberdade, né? Mas a recomendação da igreja em relação ao jejum são em relação a 2 dias. Quarta-feira de cinzas, quando se inicia a nossa caminhada quaresmal, e na Sexta-feira da Paixão. Então, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, é um dia de jejum, é um dia de abstinência de carne. Também aqui é importante que nós destaquemos, né, que estas práticas, elas estejam envolvidas e acompanhadas por todo um clima de oração, né? Senão pode cair naquilo, né, que nós costumamos dizer, que o jejum sem a oração, ele se torna um regime, se torna uma dieta, e não tem nada disso. Não, é um dia realmente de jejum, de penitência, né, de sacrifício, onde nós falamos para a nossa carne, né, que não é ela que manda. Quem manda é o Espírito. E quem vive no Espírito não vive na carne. Por isso também a importância de nós nos abstermos ali do consumo da carne. O que eu tenho percebido também hoje, Frei? Isso em muitas realidades. Aí as pessoas fazem a abstinência da carne, né? Primeiro já deveriam jejuar, né? Quando a gente fala de jejuar, nós estamos falando de deixar de fazer uma refeição ou de se reduzir as refeições ao ponto de que a gente faça somente uma refeição ao longo deste dia. A gente precisa também tomar o cuidado, né, para não impor sobre nós um fardo que a gente acabe passando mal. Não é isso que Deus quer, né? Mas eu ia chegar aqui num outro extremo, das pessoas
que não jejuam ou que não fazem abstinência de carne, mas faz aquela bacalhoada, faz ali aquela fechada que não vai ter como. Você vai comer tanto que não vai ter como, você vai acabar pecando pela gula. Então nós precisamos também ser ponderados, né? Nós precisamos ser moderados também neste sentido. Repito, tem-se a observação, a prescrição da igreja para o jejum. Pronto, e a abstinência de carne. Então é importante jejuarmos, nos abstermos da carne e tomarmos cuidado também com estes excessos. O Anderson, então nós chegamos agora no bate-papo, nós chegamos no Sábado Santo. Nos fale um pouquinho sobre o Sábado Santo, a importância do Sábado Santo na vida de todo cristão. Perfeito. A celebração do Sábado Santo, vale aqui recordar algo que dizia já Santo Agostinho lá no século IV, Esta celebração é a mãe de todas as celebrações, é a mãe de todas as vigílias. É a celebração mais importante dentro da nossa fé cristã católica. Ela conclui, meus irmãos, todos vocês que estão nos ouvindo, essa celebração ela conclui o Tríduo Pascal. Ela nos insere dentro deste período festivo, dentro desta memória da celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo pelos próximos 50 dias, então, que virão pela frente. Tá? Esta celebração, ela começa do lado de fora dos templos, lembrando que os templos estão todos escuros, apagados, porque nós ainda estamos dentro do clima da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Estamos dentro dessa realidade de escuridão, na qual a terra está envolvida pela morte do Senhor, conforme nós dissemos, quando nós falamos sobre a celebração do ofício das trevas. E é dentro dessa realidade que nós começamos, então, a celebrar a ressurreição do Senhor, a saída das trevas para a luz. Então, nós temos ali o Círio Pascal sendo abençoado, as incisões que são realizadas a partir da bênção, do fogo novo, lembrando que o próprio Cristo ressuscitado, ele é a nossa luz, e nós representamos tudo isso também a partir ali do Círio Pascal, que vai ser aceso, que permanece aceso ao longo de toda esta celebração. É ele que adentra de uma maneira imponente dentro dos nossos templos escuros, como uma maneira de dizer que todas as trevas estão sendo dissipadas a partir da luz de Cristo, em alguns lugares, após a bênção ali do Círio Pascal. Para quem não sabe, o Círio Pascal é aquela vela grande, ela vai entrando dentro dos nossos templos, e vai sendo cantado, eis a luz de Cristo, e nós vamos rendendo ali também glórias ao Senhor, em alguns lugares eu ia dizer, que se canta, que se recita o Exultate, que é uma música, uma canção belíssima, uma tradição antiquíssima da nossa igreja. Nós temos relatos que no final do século IV, o Exultate, ele já era cantado ali nas celebrações, do Sábado Santo, na vigília pascal, como uma maneira de nós nos recordarmos, de nós ali agradecermos todo este mistério da salvação, a conclusão da nossa salvação, que o próprio Cristo, ele realiza com a sua vida. Esta celebração é uma celebração mais extensa. Nós temos ali no conjunto de leituras
São 9 leituras, né, com o Evangelho, todas elas acompanhadas ali de um salmo, que vão fazer a recordação, a memória, desde a criação, passando por alguns dos momentos mais importantes da história de Israel, algumas profecias messiânicas, até nós chegarmos, né, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa celebração também acontece a bênção, né, da água batismal. Neste dia também se celebram o batizado, né, dos catecúmenos. Em algumas realidades também, nós vamos ver aos catecúmenos já sendo ali conferida também, não só o batismo, né, mas também a primeira comunhão, o próprio crisma. Então, é a mãe de todas as celebrações. Nesta celebração, também destaco que, da mesma forma que os presbíteros, na quinta-feira, renovaram as suas promessas sacerdotais, nesta celebração, nós renovamos as nossas promessas batismais. Porque para um batizado, viver sob a luz de Cristo é ter participado da morte do Senhor, para poder também, com Ele, ressuscitar e viver com Ele a sua vida. Então, é uma celebração que, não somente pelos seus ritos, pelo seu conjunto, pela liturgia belíssima que ela tem, ela é revestida e acompanhada de toda uma simbologia e de um significado muito especial para nós. Professor, muito obrigado. Nosso bate-papo já está chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença e seus esclarecimentos sobre esse momento tão rico para nós cristãos, que é a Semana Santa. Perfeito. Eu que agradeço. É sempre um convite poder estar com os irmãos da Milícia da Imaculada, na rádio, TV, com todos os ouvintes, podendo falar um pouco sobre a nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Amém. E você de casa, continue conosco. Nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje, nós compreendemos, rezamos, entendemos um pouquinho mais, refletimos sobre a Semana Santa. E nesse momento oracional, queremos rezar por todos nós, para que nós possamos vivenciar bem a Semana Santa, como também rezar por todos os nossos benfeitores, nossos milites, as pessoas que nos ajudam com esta obra de caridade, em especial rezar pela Dona Soledade, que hoje está de aniversário, e também todas as pessoas que estão colhendo mais uma rosa no Jardim da Vida. E para isso vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro a vós e me aproximo. Gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, e não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada e inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão concede-nos, sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos uma Ave Maria, pedindo a Deus a intercessão de Nossa Senhora, de São Maximiliano, para que assim nós possamos cada vez mais, convertidos, possamos cada vez mais seguir o exemplo de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus, por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as tuas coroas, a branca e a vermelha.